3 anos Nil. Todos os cursos com até 80% off. Pilar da democracia. Essa era a piada. Políticos e autoridades se manifestaram a favor da liberdade de expressão. O ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive, disse que nunca quis censurar a imprensa. Vamos acompanhar. Péssimo. Eu, ao longo de 4 anos, nunca falei em fazer nada contra vocês. Muito pelo contrário. Leia uma MP que eu mandei para o Senado sobre liberdade de expressão. Você sabe o que estava nessa MP? Cópia autêntica de dispositivos da Constituição. E o Senado devolveu, na figura de Rodrigo Pacheco. Ou seja, por mais que a imprensa tenha sido dura comigo, eu nunca falei em censurá-los, muito menos as mídias sociais. A mídia social é a imprensa do povo, pô, que soma-se com vocês na divulgação de informações. E aquele que desinforma, se são vocês da imprensa, cai a audiência. Se é uma pessoa que mede com a mídia social, o pessoal discute, não segue mais. Agora, o remédio para combater a desinformação é mais liberdade e não censura. Daqui a pouco traremos mais manifestações de políticos e autoridades sobre o tema liberdade de expressão aqui nesta edição de Os Pingos nos Is. Mas também tem um destaque importante que chega de Brasília, porque o julgamento contra Jair Bolsonaro foi paralisado mais uma vez no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Até o momento, o placar está em 3 votos favoráveis à inelegibilidade do ex-presidente e 1 contra. A expectativa era de que a sessão acabasse ainda hoje, mas o presidente da Corte, o ministro Alexandre de Moraes, decidiu adiá-la para amanhã, sexta-feira. Falta apenas 1 voto para Bolsonaro ser condenado, mas ainda há possibilidade de pedido de vista no processo, com prazo de 30 dias para análise. Em conversa com a imprensa, o ex-presidente disse que a ação é enviesada e a gente separou esse trecho. Vamos acompanhar. Julgamento político, né? Se é verdade que você está dizendo para mim, vou acreditar em você, né? É um julgamento político. Qual a materialidade da peça do Carlos Lupe, que falou em fraude sem voto impresso? Tem contra a minha pessoa. Lupe agora é ministro da Previdência de Lula. Agora, o que parece que a esquerda quer? Ter uma eleição em 2026 sem concorrente, WO, né? Basicamente. Poderia até se pensar, né? Pensando pela esquerda, se é que eles pensam, é que está dispensada a eleição em 2026, sem um concorrente à altura. Seria eleger o Lula por aclamação. É isso, vamos rodar com os nossos analistas e comentaristas. Rio de Janeiro, Roberto Mota. Mota, chamou a atenção essa entrevista concedida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo com todas as letras que trata-se de um julgamento político. E o julgamento em si, a sessão interrompida, 3 votos a 1 pela inelegibilidade. Alguma surpresa? Não. Eu acho importante a gente chamar atenção aqui para o voto do ministro Raul Araújo, que votou contra a inelegibilidade, rejeitando a ação do PDT. Ele afirma que não houve crime de abuso de poder político porque há ausência de gravidade nas falas de Bolsonaro durante a reunião realizada com embaixadores. O ministro disse também que a transmissão do encontro por meio de comunicações estatais é justificada porque se tratava de um evento oficial do presidente da República. O ministro Raul Araújo definiu a chamada minuta de golpe, encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, como um documento apócrifo que nem sequer pode ser julgado juridicamente como documento e que não apresenta qualquer conexão com a demanda. O ministro também afirmou que Bolsonaro não pode ser responsabilizado por um documento encontrado com o ex-ministro da Justiça. No seu voto, que tem 44 páginas, se eu não me engano, o ministro Raul Araújo cita o resultado de um julgamento do próprio Supremo na ADI número 4.451/DF. E a citação começa com o seguinte trecho: a democracia não existirá e a livre participação política não florescerá
onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que, por sua vez, é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos. Agora, a capital federal, José Maria Trindade. Zé, também queria ouvir suas análises da sessão de hoje, os argumentos que foram usados pelos ministros, o voto dissonante do ministro Raul Araújo Filho. Falta um voto para a corte formar maioria pela inelegibilidade, Zé. Pois é, eu conversei aqui com vários setores ali próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ainda há um fio de esperança, mas eu cortaria esse fio de esperança e vamos ser sinceros, vamos ser honestos. Não há a menor chance, falta um voto. E vejam os ministros que faltam votar para você entender que o ex-presidente Jair Bolsonaro terá os direitos de candidatura cassados, né? Ele não poderá ser candidato e vai ficar inelegível por 30 anos, aliás, até 2030, né? Por 8 anos. É uma covardia. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, me disse que não há nenhum exemplo no mundo de um ex-presidente da República que tem o direito de se candidatar cassado dessa forma e por sua expressão. Nós transmitimos aqui nos Pingos nos Is exatamente naquela época, naquela oportunidade, a fala do então presidente da República com embaixadores. Reunir-se com embaixadores é uma função do presidente da República. Aliás, é uma função exclusiva do presidente da República se reunir com correspondentes internacionais que são creditados aqui no Brasil. O motivo não é o suficiente nem mesmo para que um processo desse continue em pé. Mas levando em consideração os votos dados até agora, a gente vê que falta um voto. São 7 integrantes, está de 3-1, ou seja, ele ficará inelegível. Diante disso, né, eu conversei com algumas pessoas, inclusive com o filho do ex-presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, que ele diz o seguinte: se acontecer o pior, né, para não admitir que já aconteceu, a ideia vai sair fortalecida. E o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser um grande eleitor e vai rodar o país muito mais fortalecido politicamente. E ali ele fala que, além, evidentemente, de fazer um trabalho nas eleições do ano que vem, elegendo prefeitos e tal, o ex-presidente, que não teve os direitos políticos cassados, né? Ele é diferente, ele está inelegível, mas não teve os direitos políticos cassados. Então ele pode agir politicamente, pode inclusive ser nomeado em algum cargo em algum estado se quisesse. Isso não vai acontecer, eu não tenho informação sobre isso, mas só explicando. E aí diz o deputado Eduardo Bolsonaro que o pai dele vai trabalhar nas eleições de 2026 para fazer uma grande bancada no Senado Federal. E isso é crível, porque pode até caçar ou prender o ex-presidente Jair Bolsonaro, pode fazer tudo com ele, mas a ideia permanece. E politicamente, é o que diz o deputado, a ideia cresce em condições assim. Então isso pode se transformar num tiro no pé, ou seja, Bolsonaro fique mais forte depois desse processo no Tribunal Superior Eleitoral, e esta é a realidade. Fazendo uma comparação, né? Em 2018, Lula tentou fazer exatamente a mesma coisa com Fernando Haddad, só que não deu muito certo, né, Zé? Eu tenho que pedir o comentário do Thiago Pavinato. Só para complementar aqui. Pois não, Zé? O deputado Eduardo Bolsonaro lembra isso. Ele diz, olha, em 2022, né, um ano antes, Lula estava preso, inelegível, e aconteceu o que aconteceu. Tá certo, então pode exatamente. mudar. Perfeito, perfeito. O Thiago Pavinato, inclusive, vai tratar desse assunto, mas a gente tem que fazer um intervalo, mas um aperitivo para as pessoas continuarem com a gente. Pavinato. O que eu vou falar, eu tenho certeza que o Tarik não vai gostar. Então, Tarik, se você não gostar, não mande críticas, mande nudes.
Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, reunindo os assuntos mais importantes do dia, sempre com as análises dos comentaristas do grupo Jovem Pan. Estamos tratando do julgamento no TSE que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Inclusive, a sessão de hoje foi paralisada. Os votos dos ministros serão retomados no dia de amanhã, sexta-feira, a partir do meio-dia. Agora o Thiago Pavinato vai fazer análise da sessão de hoje, os votos que foram proferidos, especialmente do voto dissonante, o voto contrário. O placar está 3 votos favoráveis à condenação de Jair Bolsonaro, 3 ministros votaram pela inelegibilidade e 1 voto contra a condenação, o ministro Raul Araújo Filho. Thiago Pavinato, que avaliação fez da sessão de hoje, especialmente do voto do ministro Raul Araújo? Os argumentos defendidos por ele foram bons, consistentes? O que achou? Foram ruins. Poderiam ter sido melhores. São 7 ministros. O relator é o Benedito Gonçalves, que votou na sessão passada. Hoje votaram Raul Filho, Floriano Pesaro e André Ramos Tavares. Deveriam votar Carmen Lúcia, Cássio Nunes Marques e Alexandre de Moraes, mas Alexandre de Moraes, presidente do tribunal, suspendeu, então esta novela termina amanhã. O placar até agora é 3 pela inelegibilidade e 1 pela não inelegibilidade. Esse placar de hoje se deu em razão do voto do relator, o ministro Benedito Gonçalves, na sessão anterior, que, em seu extenso voto de 382 páginas, ele acolheu a juntada de documentos relativos à chamada minuta do golpe e coisas que circundam o 8 de janeiro de 2023. E o fez em clara afronta ao Código de Processo Civil, ao princípio da legalidade e à jurisprudência do próprio TSE, que proíbe você trazer aos autos coisas que não estão na peça inicial, na acusação. E isso se dá porque, se não está na peça inicial, na acusação, a outra parte não teve como se defender. Não houve, portanto, a ampla defesa, e isso prejudica o devido processo legal. Mas mesmo assim o trouxe e sugeriu a inelegibilidade por abuso de poder político, em razão de uma reunião realizada em julho do ano passado, na residência oficial do presidente, que foi televisionada pela EBC, pela Empresa Brasileira de Comunicação. Então, Bolsonaro fora para Benedito Gonçalves. Na sequência, hoje, o primeiro voto foi do ministro Raul Araújo Filho, e ele votou contra a inelegibilidade. As razões foram as seguintes. Primeiro, ele considerou o argumento processual, legal, de que a juntada de documentos relativos ao 8 de janeiro e os imediatamente anteriores a ele, como a chamada minuta do golpe, contaminam o processo e que, portanto, o Benedito Gonçalves não poderia ter mencionado e aceito que esses documentos estivessem nos autos no momento do julgamento. Mas o ministro Raul, quando ele trouxe esse ponto, ele foi interpelado pela ministra Carmen Lúcia, que vota amanhã. E a ministra Carmen Lúcia disse: ele aceitou esses documentos, ele apresentou em suas razões esses fatos, mas o mérito, ou seja, o cerne, o caldo, aquilo que se aproveita da decisão, não tem nada a ver com esses fatos, nem com a minuta do golpe, tem a ver única e exclusivamente com a reunião com os embaixadores. Ora, pode ser que sim, pode ser que não. O fato é que ele contaminou o seu voto com esta questão que é proibida pela legislação. E quando a ministra Carmen Lúcia interpela o Raul Filho em razão disso, para mim, ela já adiantou o voto dela, que vai ser pela inelegibilidade, que é o voto da Carmen Lúcia de amanhã. Bom, mas o Raul Filho, ele continua. Não só por essa razão ele acha que Bolsonaro não deve ficar inelegível. Ele acredita que Bolsonaro não deve ficar inelegível, por quê?
Porque esta reunião, feita com embaixadores em período anterior ao da eleição, não teve potencialidade para influenciar no resultado das eleições. Não teve gravidade suficiente para que esse fato se tornasse tão abjeto que, a qualquer custo, trouxesse a necessidade de condenar Bolsonaro com a inelegibilidade. Então ele vota pela não inelegibilidade. Por que que eu acho ruim este voto? Acho esse voto ruim, à exceção da parte que ele fala da liberdade de expressão, que serve para o caso da imprensa, mas não serve para o caso do Bolsonaro, e isso também é um ponto a ser observado, por duas razões. Primeiro, quando ele fala que esta reunião não teve o condão de mudar o resultado das eleições, e esta reunião não foi grave, não teve a gravidade tal que mereça ser punida e que mereça fulminar com a inelegibilidade de 8 anos o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por que que o argumento é ruim? É ruim porque a própria lei que embasa esse pedido, ela diz no inciso 16 do artigo 22, essa é a Lei Complementar 64 de 1990. Ela diz que, independentemente da eficácia dos meios utilizados de forma abusiva, esta punição se aplica. Então esse argumento do Raul Filho foi um argumento totalmente descasado do que diz a lei eleitoral. E claro, ele tendo usado esse argumento para, vamos dizer assim, absolver Bolsonaro, ele dá pano para manga para os outros ministros focarem em cima desta questão da imprestabilidade ou não do meio e assim votarem pela inelegibilidade. Eu não sei se isso foi bom ou ruim. E quanto à liberdade de expressão, em que pese o belo trecho de um voto do ministro Alexandre de Moraes em um caso anterior, caso outro do STF, ele não se aplica com adequação às autoridades públicas, porque autoridades públicas, em especial promotores e juízes, não gozam da mesma liberdade de expressão que nós, cidadãos, que somos eleitores. Um juiz e um promotor, se eles não são imparciais, eles devem pelo menos parecer imparciais. Eles devem guardar decoro. Eles não podem se dar aos mesmos dissabores e às mesmas paixões que nós, que não somos pagos com o dinheiro do contribuinte, podemos nos dar. Eles têm que manter uma certa imagem para que não seja abalada a imagem da instituição que eles representam. Portanto, as pessoas escolhem ser juízes, promotores, presidente da República ou governador. Elas concorrem porque elas querem, ninguém é obrigado, mas esses cargos, por conta da seriedade da instituição, exigem um decoro, exige um certo recato. Portanto, isso se aplica, o trecho do ministro Alexandre se aplica plenamente a todos nós que não ocupamos cargos eletivos, a todos nós que somos cidadãos, mas não se enquadra com perfeição para cargos eletivos e concursados, especialmente aqueles que representam a instituição, porque a instituição, ela deve estar acima das paixões. Então foi um voto ruim, apesar de votar pela não inelegibilidade de Bolsonaro. O Floriano Pesaro, ele votou pela inelegibilidade. Só um ato falho. Claro. Floriano Pesaro foi vereador e deputado. Me desculpe, o Floriano, me desculpe, professor. Floriano de Azevedo Marques. Floriano de Azevedo Marques, eu misturei com Floriano. Floriano Pesaro foi vereador e deputado exatamente, federal. Exatamente. E ainda é um homem de confiança do nosso vice-presidente, o Geraldo Alckmin, né? Floriano de Azevedo Marques, mil desculpas por confundir o seu nome, mas o Floriano, ele deu um voto, a princípio bastante acadêmico, bastante professoral, afinal de contas, ele é um professor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, minha alma mater, e o Floriano, ele floreou bastante no seu voto.
Ele floreou bastante e ele usou uma técnica que eu acho bastante delicada. Ao passo que o Benedito Gonçalves aceitou a minuta do golpe e as questões do 8 de janeiro, e a Carmen Lúcia falou, ele aceitou, mas não usou, interpelando o Raul. O Floriano de Azevedo Marques, o professor Floriano de Azevedo Marques, ele usou aquela tática, em que pese a minuta, em que pese a convulsão social do 8 de janeiro, em que pese, eu não quero, em que pese tudo isso, eu não vou me basear nisso e vou votar pela inelegibilidade por conta disso. É a mesma coisa numa audiência de divórcio, imaginem os senhores, a mulher na audiência fala assim, olha, eu não vim aqui para dizer que eu estou me separando dele, porque eu não estou me separando dele porque ele tem bafo de onça, eu não estou me separando dele porque ele abrocha, eu não estou me separando dele porque ele não lava o pé para dormir, eu não estou me separando dele porque a flatulência dele debaixo do cobertor me mata, eu estou separando dele por problemas pessoais meus. Ou seja, expõe, deixa a mostra para quem quiser ver tudo aquilo que ela finge não trazer para a discussão para dar uma resposta a outra. E, na minha concepção, quando faz isso o professor Floriano de Azevedo Marques, ele complica o seu voto com a questão processual. E por mais que não seja tão contrário à legislação como o caso do Benedito Gonçalves, que aceita o que a legislação proíbe, ele não aceita o que a legislação proíbe, mas ele dá um perezinho, ele dribla, ele, como se disse no julgamento do Deltan Dallagnol, ele faz uma fraudezinha na lei processual. Ele apresenta tudo, mas diz que não aceita. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que se a lei processual diz que não pode estar, não pode. E o que não está nos autos não está no mundo. Não estando no mundo, não pode sequer ser mencionado no seu voto. Mas ele votou pela inelegibilidade e, da mesma maneira, o voto do professor André Ramos Tavares. 3-1. Amanhã, Carmen Lúcia, então, parece que já adiantou ao defender Benedito Gonçalves do argumento legal e legítimo do Raul Filho. Cássio Nunes Marques, acredito que ele vai votar pela não inelegibilidade em razão do precedente daquele deputado do Paraná que foi cassado e tornou-se inelegível por conta daquele vídeo que ele fez no dia da votação com as urnas eletrônicas. E o Alexandre de Moraes, para mim, é uma incógnita. É uma incógnita por quê? Porque há 3 anos, quando ele tratava de uma espécie de abuso de poder que não está na lei, ele falou, não posso, por mais abusivo que seja, condenar esta vereadora de Lusiânia em Goiás, porque a hipótese não está na legislação. Então, a se pautar pelo voto dele de 2021, para mim, ele é uma incógnita. Agora, independentemente disso, votando favorável ou contrariamente à elegibilidade de Bolsonaro, nós já temos aqui um placar de 4-3 se ele votar pela elegibilidade, ou de 5-2 se ele votar pela inelegibilidade. Logo, senhores, o destino de Bolsonaro é esse: é recorrer ao STF. E no STF é uma outra questão, porque parece que essas indas e vindas da minuta do golpe do 8 de janeiro abrem espaço, sim, para a discussão no Supremo. Agora, outras questões. Alexandre de Moraes, Cássio Nunes Marques e Carmen Lúcia votarão no STF, já que eles votaram no TSE, não se sabe ao certo, porque a legislação não é clara. E o novo ministro, Cristiano Zanin Martins, votará no caso de Bolsonaro, já que Moro, ele se tornou suspeito, se objetificou como suspeito quando ele aceitou ser ministro de Bolsonaro? Então, essas são dúvidas que pairam no ar. Boas questões trazidas pelo Thiago Pavinato. Para fechar esse assunto, Cláudio Dantas em Brasília, segundo dia de julgamento no TSE. Dantas,
Você, inclusive, já tinha trazido a informação aqui nos Pingos nos Is que Brasília já dava como certa a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o próprio ex-presidente, nas entrevistas que tem concedido, ele parece já pressentir ou parece ter aceitado já essa situação, essa condição de estar inelegível. Como você avaliou a sessão de hoje? E o roteiro seguiu como previsto? Daniel, eu imagino que o Bolsonaro esteja se sentindo injustiçado. Sabe o que é curioso? Eu converso com muita gente. Ontem, conversando com um advogado do campo progressista, um grande advogado, com atuação no Supremo, ele me disse estar chocado com o julgamento no TSE. Ele me disse o seguinte: Cláudio, não há sentido para a cassação, não há fundamentação para a cassação do Bolsonaro nesta ação. Veja a ressalva. Ele falou: eu acho que ele deve ser cassado. Veja, estou falando de um advogado de renome do campo progressista. Ele disse o seguinte para mim: o Bolsonaro, para mim, deve ser cassado. Existem mais 15 ações lá no TSE, alguma delas deverá ter a fundamentação para essa cassação, mas não essa. Este não é o veículo para esta cassação. E isso me deixa intranquilo, isso me deixa muito preocupado, porque o que está acontecendo não é o direito, não é a operação do direito, não é a aplicação da lei. E aí a gente fica com aquela impressão, que foi que eu disse já na semana passada, de que se trata de um julgamento político. Muita gente entendeu a minha opinião. Cuidado, hein? Opinião é uma coisa, informação é outra. É sempre bom a gente explicar. Muita gente ficou incomodada, colegas de imprensa ficaram incomodados com a minha opinião, como se eu estivesse desafiando a justiça. Não se trata de desafiar a justiça. A minha opinião é formada por conversas, por estudos, né? E por convicções, como a de vocês. As crenças, as nossas crenças, convicções, os nossos entendimentos, nossa visão de vida, nosso entendimento da lei, considerando todas as minhas limitações. Mas eu tenho uma leitura fina da política, porque eu faço isso aqui há mais de 20 anos. E o que está acontecendo agora? Estão acelerando um processo. Por quê? Porque o Benedito Gonçalves deixará de ser corregedor em novembro. Quem vai assumir é justamente o Raul Araújo, que deu o voto hoje a favor do Bolsonaro. Então estão forçando a barra numa ação que não tem a fundamentação necessária. Veja, não quer dizer que outras não tenham. Aliás, dessas 15, existem várias. Por exemplo, existe uma aqui que questiona também abuso de poder político e econômico, pela antecipação do Auxílio Brasil, do Auxílio Gás. Pode ser enquadrado lá como compra de voto. Uma fundamentação talvez até melhor do que a de agora. As lives que ele fez em prédios públicos, gastos não declarados em campanha, tem 15 ações. Não é possível que uma delas não tenha fundamentação adequada para a cassação. Esta, na minha opinião, enquanto eu posso expressá-la, não tem. E não é só a minha opinião. É a opinião de operadores do direito, operadores técnicos competentes, com experiência longa e respeitados no meio. E que, ideologicamente, estão do outro lado. Então, esse resultado do julgamento, se aqueles que ainda vão julgar, se eles realmente refizerem um exame de consciência, talvez eles até mudem de voto. Eu não acredito, mas eu sempre acho que eu sou cético, né? Eu adoto sempre a postura do ceticismo aqui quando eu faço as minhas avaliações e as minhas análises, mas eu acho que eu também
Eu acho que tudo é possível, né? Então, assim, se esses ministros fizerem exame de consciência do que estão fazendo, eles provavelmente vão mudar o voto. E seja cassado com a fundamentação adequada. Mas não atropelem a lei. Não forcem a lei. Não usem a lei para o revanchismo. Não usem a lei para a vingança. Não apliquem a lei com o fígado. Porque isso depõe contra o próprio judiciário, contra a própria justiça. Eu venho sempre alertando. Olha a responsabilidade desses senhores e senhoras que ocupam cargos, especialmente nas cortes superiores, nos tribunais de justiça, nos tribunais regionais. Sem abrir mão aqui da responsabilidade do juiz de primeira instância, mas olha a responsabilidade desses senhores e senhoras, olha o sinal, a sinalização que eles enviam para o resto da sociedade, para todo o conjunto da sociedade, para aqueles que entendem do direito, para aqueles que não entendem do direito. A sensação, é muito ruim você viver numa sociedade em que você não tem a sensação de que pode contar com a justiça. Então, dito isso, considerando o cronograma apertado, considerando a velocidade com que querem julgar, considerando a forçação de barra de se caçar os direitos políticos de Bolsonaro nesta ação, eu acho que realmente fica essa sensação. Então, infelizmente é isso. A gente provavelmente vai ter a cassação, vai ter a maioria dos ministros julgando pela cassação dos direitos políticos dele, pela inelegibilidade dele por 8 anos, mas vai ficar essa sensação em boa parte da sociedade, e eu lamento. Janeiro, Roberto Mota, o roteiro do julgamento de hoje seguiu o que a maior parte das pessoas esperava. Bolsonaro falou em julgamento político. Na sua avaliação, ele parece estar conformado com o que deve acontecer amanhã? Eu duvido que ele esteja conformado. Eu duvido que os seus eleitores estejam conformados. Eu acho que a gente poderia provocar aqui a nossa audiência para que ela mesma decida se o que está acontecendo corresponde ou não ao ideal de justiça. Eu queria trazer aqui uma definição de um pensador chamado Robert Dahl, num livro cujo título é Poliarquia, sobre o que é a democracia. Ele diz que para existir democracia é preciso que existam o direito de votar, o direito de ser eleito, o direito dos líderes políticos de competir por votos, eleições livres e justas, liberdade de associação, liberdade de expressão, acesso a fontes alternativas de informação e instituições baseadas em votos. Esses são os 8 pré-requisitos para a existência de uma democracia. A nossa audiência, então, baseada nisso, pode parar, pensar, refletir sobre o que está acontecendo hoje no Brasil e ver se o que nós estamos vivendo se encaixa nessa definição. Na minha percepção, uma das questões que estão no centro de tudo o que está acontecendo hoje é a questão da liberdade de expressão. E ontem nós entrevistamos aqui o doutor Ives Gandra Martins. Ele explicou o significado de ditadura. Ditadura é quando todos são obrigados a pensar da mesma forma. E o doutor Ives Gandra chamou a nossa atenção para um fenômeno que está ocorrendo hoje. Quase todos nós já fomos testemunhas disso. Opiniões que são diferentes de um consenso, essas opiniões são chamadas de antidemocráticas. Mas vejam, como o doutor Ives Gandra disse aqui, a liberdade de expressão é um valor absoluto. Ela tem a sua própria justificativa. Como disse também o grande economista austríaco e pensador Friedrich Hayek, no primeiro volume do seu livro de Direito, Legislação e Liberdade. Hayek disse: a liberdade só prevalecerá
se for aceita como um princípio geral, cuja aplicação a casos específicos não exige justificação. Então, a liberdade de expressão, ela é autojustificada. Não é preciso a gente ficar justificando a sua primazia caso a caso. Mas criaram, não só no Brasil, em alguns outros países também, o crime de desinformação. Mas que crime é esse? E ficou pior ainda, porque criaram um crime mais absurdo. Quem teve essa sacada genial foi o Cláudio Dantas ontem, aqui no Pingos. Além do crime de desinformação, criaram o crime de desopinião. É quando a sua opinião é inconveniente. Então ela não pode ser dada. E se você der a sua opinião, você está incorrendo em um crime. É quando você discorda do consenso obrigatório. Mas espera aí, em uma democracia não pode existir um consenso obrigatório. Em um Estado de Direito, vamos repetir mais uma vez, a liberdade de expressão é um valor absoluto. Cala a boca já morreu. Mas, como disse o próprio Dr. Ives Gandra, no Brasil de hoje, de 2023, em qualquer discussão, em qualquer lugar, até numa conversa privada com amigos, numa mesa de bar ou num grupo de WhatsApp, você pode ser acusado de ter uma opinião antidemocrática. E aí você pode ser processado, censurado, demitido, bloqueado ou até ameaçado de prisão. Aí, análise de Roberto Mota, diretamente do Rio de Janeiro. Agora, Zé, para a gente fechar esse assunto, você trouxe a informação há pouco que há uma grande expectativa, caso Bolsonaro fique inelegível, de que ele seja um excelente cabo eleitoral para as próximas eleições. Mas é evidente que outros nomes ganhem protagonismo nos partidos de direita com a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Qual deve ser o futuro da direita? Há expectativas de quem deve herdar esse legado, o capital político de Jair Bolsonaro, Zé? Ainda não há uma expectativa de que alguém vai ganhar com essa inelegibilidade. Aqui o que se fala é que Lula vai perder e muito. Sem o adversário Jair Bolsonaro e sem o discurso, né, aquele discurso de amor, entre aspas, essa história do discurso de amor do Lula, ele fica com uma biruta de aeroporto, sem saber exatamente qual é a postura dele. Lula foi eleito não por seus votos só, ele tem, evidentemente, votos próprios, mas ele foi eleito por uma grande parte de pessoas que acreditaram naquele discurso de que Bolsonaro seria isso, homofóbico, genocida e tal, e esse eleitorado apoiou Lula e apoia o Lula contra Bolsonaro. Sem o Bolsonaro no horizonte, Lula fica solto demais. E dizem até que a decisão da justiça por esse sentido é para evitar que Lula, que foi usado para derrotar Bolsonaro, ganhe força e fique forte demais, ou seja, enfraquecer exatamente o presidente Lula. No dia seguinte da inelegibilidade, Lula amanhece mais frágil politicamente, sim, essa é a realidade. Quanto a esse vácuo, em política não existe vácuo. É como a água, você passa alguma coisa na água, abre e fecha em seguida, não deixa sinais, a política é assim. Então há naturalmente uma fila de pessoas para ocupar aí esse lugar e há uma expectativa ali em torno do governador de São Paulo, né? O governador de Minas Gerais, o Zema, que não tem mais chance de reeleição, da própria Michele Bolsonaro, a mulher de Bolsonaro, mas com todas as pessoas que eu conversei, inclusive no PL, a resposta é a mesma, está muito longe, há um caminho a ser trilhado e ninguém sabe exatamente como é que isso vai acontecer em 2026. Para o PL, as conversas são o seguinte, ali próximo, no início de 2026, as pesquisas vão indicar qual o caminho deve ser seguido. Agora, não há dúvidas de que a ideia e de que a força política de Bolsonaro cresce com essa decisão. Só, já que o Zé Maria Trindade falou do PL, o Pavinato tem um complemento rápido para fazer isso? O Zé falou que vai todo mundo perder com isso.
né? Eu lembrei da Dilma, né? Nem quem ganhar, nem quem perder vai ganhar ou perder, quem ganhar ou perder vai todo mundo perder, mas não é o caso do Valdemar da Costa Neto, viu, Zé? Porque o Valdemar da Costa Neto, né, enquanto está acontecendo o julgamento da estrela do seu partido, o PL, ele tirou férias em Las Vegas com a esposa. Ele está lá em Las Vegas. Aí agora eu não sei se ele está contando com a sorte ou se ele está brincando de a sorte está lançada. Mas o fato é que isso me faz fixar a ideia de que para Valdemar da Costa Neto pagar o salário de Bolsonaro e tê-lo inelegível vai ser um grande negócio, porque ele vai eleger prefeito para Dedéu no ano que vem e em 2026 ele vai usar o Jair Bolsonaro para eleger o maior número de deputados federais possíveis, senadores possíveis, o maior número de governadores possíveis, sem ter que gastar com uma campanha presidencial e sem ter que deixar Bolsonaro preocupado com a campanha presidencial, podendo participar no Brasil inteiro como garoto propaganda do PL. Eu acho que pro Valdemar Costa Neto a sorte está lançada e ele não está contando com a sorte, e ele, ao contrário de todo mundo, é o único que não vai perder.